Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Conceição, do Núcleo de Diversidade e Inclusão da Bahema Educação, professor de História também na Escola Parque, e hoje estou aqui com a Aline Evangelista Martins, que é coordenadora do Centro de Formação da Vila. A gente vai trazer uma novidade maravilhosa, Clube de Leitura, e eu gostaria de saber da Aline mais detalhes, né? Qual é a proposta, qual é essa ideia muito potente. Por favor, Aline. Bom, essa é a primeira vez que a gente vai fazer a primeira edição de um clube de leitura para educadores. Um clube de leitura não é a mesma coisa que um curso sobre os livros. Essa é a primeira diferença que a gente precisa esclarecer. Num clube de leitura, os participantes se encontram e compartilham as suas experiências de leitura com aquele livro. Então, é um espaço de muita escuta, é um espaço de atenção à experiência do outro, de pensar como a sua experiência de leitura dialoga com a experiência de leitura do outro. Como é um clube para educadores, a gente vai ter um momento especialmente dedicado a refletir sobre como essas experiências de leitura de cada um dos participantes pode alimentar a nossa reflexão pedagógica. Como aquele livro específico pode compor o percurso de leitura literária dos nossos alunos. Em que lugar, em que momento do currículo aquele livro poderia ser interessante, com que outras experiências de leitura ele poderia dialogar, o que aquele livro poderia agregar à formação leitora dos alunos. Esse clube de leitura, que vai ser o primeiro, e certamente outros virão, né? Vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Esse clube será focado principalmente na literatura africana, é isso? Sim, o tema do primeiro clube é Percurso de Leituras Africanas. Sensacional. Essa escolha foi feita com base numa constatação entre nós, educadores, de que existe um desconhecimento muito grande sobre o continente africano. Muitas vezes se fala sobre a África como uma coisa só, como se fosse um país. Exatamente. E a gente tem ali 54 países, muita diversidade, histórias, línguas, culturas, uma diversidade muito grande que é muito pouco conhecida. Um dos livros, por exemplo, que a gente vai ler é ambientado no Zimbábue. O que nós sabemos sobre o Zimbábue? O que nós sabemos sobre a história, sobre a colonização no Zimbábue, sobre os processos de independência, sobre as histórias de vida que acontecem lá? Sabemos muito pouco. Então, a gente achou que seria uma forma muito interessante da gente se aproximar do continente africano, na sua diversidade, na sua plenitude, e entrar ali de uma forma interessante pela literatura, mas com respaldo também da história, da geopolítica, das relações internacionais. Por isso a gente pensou no clube ser estruturado da seguinte forma. Primeiro, uma aula inaugural, em que a gente convidou você e o Alexandre Santos, que é um professor de relações internacionais, queridíssimo, um grande parceiro, que vão discutir essas relações entre a literatura, as relações internacionais, a geopolítica, a história, o potencial interdisciplinar dessa proposta, entre outros temas. Essa aula vai ser aberta, está todo mundo convidado a participar. Depois começam os trabalhos sobre os livros, que vão acontecer da seguinte forma. No primeiro encontro, o Alexandre vai nos levar ao país em que o livro é ambientado. Vai nos ajudar a entender um pouco melhor pontos relevantes daquele contexto, daquele território que o personagem do livro habita. Então, vai ser um encontro mais voltado para a geopolítica. No final do primeiro encontro, nós vamos começar a ler juntos. Compartilhe ali as primeiras impressões, as primeiras inquietações, curiosidades, dúvidas, interesses. E aí termina o primeiro encontro com um mês para a leitura do livro. Um mês depois, a gente se encontra de novo com o livro lido, e aí a professora Fabiana Carneiro vai mediar essa troca de experiências sobre a leitura. Professora universitária, foi professora na Escola da Vila, uma pessoa muito habilidosa para fazer essa mediação, e ali ela vai tirar desse momento da troca, da escuta, da conversa sobre as experiências de leitura, elementos que nos ajudem a pensar na prática pedagógica. Bom, vocês estão vendo, né? Imperdível clube de leitura promovido pelo Centro de Formação da Vila. Quero reforçar aqui o convite para a aula inaugural, dia 3 de abril, às 19 horas. Sigam as redes sociais do Centro de Formação da Vila para que você tenha maiores informações. E muito importante a participação de todo mundo. É fundamental ampliar o nosso conhecimento, o nosso repertório sobre a África e seus 54 países, né? Afinal de contas, existem muitas Áfricas no Brasil, né?
Então, é fundamental para nós, especialmente para nós educadores, nos apropriarmos, né, das diversas possibilidades que o continente africano propõe para nós, não é isso? Então, reforço aqui o convite para todo mundo, se inscrevam. No site tem a relação dos 4 livros que vão ser lidos ao longo do ano, um em abril, um em maio, um em agosto, um em setembro. A gente vai passar, então, por esses 4 países, 4 autores, com apoio do Alexandre, para nos ajudar a entender melhor o contexto, com apoio da Fabiana, para nos ajudar a explorar a experiência de leitura e sempre articulando tudo isso com a reflexão sobre currículo, sobre quais são os critérios que a gente coloca em jogo quando a gente escolhe um livro, que vozes faltam no nosso currículo, que vozes interessam para a gente trazer para os nossos alunos e alunas, para alimentar ali a construção de novos imaginários, enfim. Bom, deu para perceber, né, galera? Imperdível. A aula inaugural vai ser uma aula aberta, né, gratuita, sem compromisso. Você pode assistir numa boa, dia 3 de abril, a partir das 19 horas. Vale muito conferir. E vale muito conferir também, além da aula inaugural, evidentemente, o Clube de Leitura, que também dialoga muito, né, Aline, com essa nossa preocupação, com a preocupação do Centro de Formação da Vila, em formar professores em educação para as relações raciais, né? Fazer valer a 10.639, a 11.645, portanto, várias razões que justificam a sua presença no Clube de Leitura. Imperdível. Sigamos juntos, gente. Um abraço. Quero ver vocês lá, hein? Tchau, tchau.